Olá, graça e paz. Sou seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Eu estou aqui nesta programação de televisão, satélite, rádio, internet, porque há um chamado de Deus na minha vida para proclamar o reino, para anunciar a Jesus Cristo. Eu sou um embaixador do reino. Eu tenho um chamado a dizer ao povo de Deus desta cidade, deste país, do mundo: reconciliai-vos com o Senhor. A Bíblia diz que a boca de um profeta é uma boca que exorta em nome de Deus. E eu estou aqui em nome de Jesus porque eu quero que você conheça a mensagem do Evangelho da Graça de Deus pregada no altar da Igreja Cristo Vive e tenha os benefícios desta mensagem. A mensagem, a palavra, é como uma semente. Ela é semeada no coração. E se há terra fértil, que é o coração dos eleitos de Deus, diz que esta semente cai e começa a germinar e dá frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Não existe uma palavra bíblica sem frutos. Ela pode ser a 30, a 60 ou 100, mas não existe a semente infrutífera. Ela não morre e desaparece. Pedro diz, na sua epístola, que a palavra é como uma semente incorruptível. Ou seja, ela não se estraga, ela não apodrece, ela não é inútil. Ela é produtiva, ela é frutífera. E ela vem, e como ela é cortante, a palavra de Deus é cortante, ela vai e penetra até as profundezas do coração, onde estão os intentos do coração, onde o raio-x, a tomografia computadorizada não atinge, não alcança, mas a palavra poderosa de Deus chega lá. E como a palavra é água, ela lava. Mas como ela é poder e vida, ela transforma e regenera. Eu tenho consciência desta palavra e do efeito desta palavra exatamente pelo meu testemunho. Há 40 e poucos anos atrás, num leito de enfermidade de um hospital militar em África, sem qualquer projeto nem expectativa de vida, talvez até em alguns momentos eu tenha renunciado à vida pelo sofrimento de um corpo jovem politraumatizado, com polifraturas, mas Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, enviou um anjo àquele hospital que me falou exatamente como eu estou falando agora a você. Houve uma dificuldade no início, uma pequena luta, mas Deus prevaleceu. E hoje eu sou o que sou, por causa da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo. E eu quero muito que você o conheça, não como um mito, não como uma religião, como um conjunto de regras, faça ou não faça, executa ou deixe de executar, cerimônias, abluções, não. Mas uma experiência real com Jesus Cristo. E você pode ter esta experiência hoje, porque para Deus não há limites. Não é a televisão, a rádio, ou satélite ou a internet que nos bloquearão. O poder de Deus passa por tudo isso e chega ao seu coração. Então, vamos ao altar da Igreja Cristo Vive, aonde você vai ouvir e participar da segunda parte de uma mensagem regeneradora, transformadora e abençoadora. Ontem tivemos a primeira parte e agora é o segundo passo de fé. Pare um pouco, pense um pouco. É a hora de Deus na sua vida.
Meu telefone está aqui, 30 17 90 90. Se durante a programação o Espírito falar ao seu coração, ligue para nós. Nós vamos cuidar da sua vida. Com vocês, a Cristo Vive. A palavra que não volta vazia. E você sabe por quê? Porque Deus vela para que ela se cumpra. Até já. Versículo 13. Dissimularam com ele. Estou lhe falando da conduta que levou à reprovação. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Religião imposta por força usa o medo com as pessoas. Eu duvido, Eodó, que alguém esteja aqui esta manhã que tem medo do pastor, tem medo da igreja, tem medo do céu, tem medo do inferno, tem medo de Satanás. Eu duvido. Você está aqui, amado, porque Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que, se você crer e creu, você tenha vida eterna. Você não vem aqui por medo. Você não vem aqui por medo. Você vem aqui por Deus. Então eles dissimularam. Pastor, o que é uma dissimulação? É uma hipocrisia. É fazer fitas. Sabe como é que dizem os portugueses? Essa criança aí está fazendo fitas. É fingir. Faltou sinceridade em Pedro. Ele cedeu mediante a pressão do fariseísmo. E é isto que fazem com o cristianismo hoje em dia. Olha, Satanás vai te pegar, cara. A pomba gira vai levar o teu marido. O catacumba te arrasta com o pé lá para o fundo do inferno. Esta religião imposta por força e medo, amado, isso não é cristianismo. Bem verdade o que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou dar um pisão nas vossas costas. 14 dias de jejum por semana. Semana tem 7, é 14. Se o meu jugo é o quê? O fardo. Se é pesado e não é leve, não é cristianismo. É imposição dos homens, é força para botar medo das pessoas. Eu fui no inferno, eu vi, estava cheio de crente. O quê? Você foi no inferno? Sim, vamos dar testemunho. Domingo vem aqui um pregador para dar testemunho. Ele foi no inferno, estava cheio de crente. Amado, primeiro vou dizer, e teve um encontro com o diabo. Vou dizer um negócio, nunca ninguém viu o diabo. O diabo tem o tamanho que você quiser lhe dar. O diabo foi derrotado na cruz do Calvário. Catargel, não pode com a tua vida. Quem é nascido de Deus, Deus o guarda de uma liga, não lhe toca. Não toca, ponto final, não toca. Nós não podemos ceder, amado. Pedro já havia negado Jesus 3 vezes, você se lembra? E aí vem a igreja católica e diz assim: o nosso bispo de Roma é Pedro. É, Serginho? É Pedro? Quer dizer que Pedro é que é o alicerce da igreja de Roma? Negou 3 vezes Jesus, agora Paulo deu-lhe um cajadão na cabeça, repreendeu. Esse é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja Cristo vive é o Cristo vive, amado. O Cristo que está vivo é o fundamento dessa igreja. Então, aquele homem que já havia negado 3 vezes, quando a criada disse ele andava com Jesus, negou agora com medo da lei. Sua conduta estava errada. Ele estava contradizendo a verdade. Faltou coragem, faltou convicção, faltou firmeza. Amados, não há cristianismo sem a morte da morte. A morte da morte é a ressurreição de Jesus. Então não podemos misturar a lei com a graça. Não existe. Veja, até Barnabé
O homem de confiança de Paulo deixou-se levar de roldão, cedeu. Eu volto a dizer, amado, eu estou nesse ministério da graça, o apostolado para os últimos tempos, desde 89. Eu não cedi 1 milímetro, amado. Nem à esquerda, nem à direita. Quer chamar para debate? Bíblia na mão. Não vou a debate se não for com Bíblia, amado. Eu fui chamado muitas vezes a debate. Chegava lá, eu o único que levava a Bíblia, o único que conhecia a Bíblia. O resto não, porque o irmão prega predestinação, e a predestinação é do diabo. Mas é do diabo de quem, mano? Eu não cedo. Espero que você não ceda, viu? Se Paulo não se tivesse colocado contra Pedro, o cristianismo verdadeiro, a graça, nunca separaria a igreja da lei de Moisés, nunca. Paulo quis perseverar a verdade, quis que a verdade fosse perpetuada, o evangelho de acordo com a verdade. Por isso é que Gálatas 1, 11 a 12, ele diz: eu faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. Foi uma revelação de Jesus Cristo. Então a conduta de Pedro estava de repreender. Ele era um dissimulador. Pastor, e qual foi a conduta de Paulo? Porque diz que Paulo resistiu. Ele confrontou Pedro. Qual foi a conduta? Versículos 14 a 16. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. O Evangelho tem uma verdade para se proceder. Uma igreja que não tem rosto de igreja não é a verdade. Eu nunca vi Jesus dizer aos discípulos: solta um sambinha, baixa um pagode. Nunca vi Jesus. Ele cantava hinos, usando os salmos. Sim, mas apóstolo, isso é quadradice, é o senhor que está velho. Quem te disse que eu estou velho? Fiz todos os exames esta semana, tudo que você pode imaginar, perfeito, amado. Não estou velho, nem serei velho. Velha é a minha avó que tinha 150 anos. Eu não sou. Então, mano, isso é quadradice. Nós temos que botar agora para quebrar. Igreja para quebrar. Bota pouca luz. Põe aquele estrombólio, como é que é? Estrombocólio, como é que é? Estrombofone. Quem é que ia para a boate? Ninguém, graças a ninguém levanta a mão. Então, bota um negócio. Por favor, não levanta a mão, por favor. Então, isso era o nosso passado. Já passou. Tudo se fez novo. Então, amado, eu não vi Jesus pedir um reggae dentro da igreja. Não fiz. Então nós temos que entender que eles não estavam procedendo corretamente, segundo a verdade do Evangelho. Pedro se tornara repreensível. Não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho. Pedro estava inteiramente errado. E eu vou lhe dizer porque que a turma aí, quando se fala em Miguel Ângelo, e agora já é o Miguel Ângelo, já são os bispos, filhos dele, os genros dele, os bispos todos, os pastores todos, a igreja toda. Agora ninguém nos cala, amado. Deus nos colocou numa rede mundial por alguma coisa. Diz que não procediam. Pedro estava inteiramente errado. E Paulo, na presença de todos, segundo a verdade, disse a Cefas na presença de todos. Paulo não guardou para depois falar com ele em confidência dentro do gabinete, que é para depois Pedro desmentir tudo. Isso é publicamente. Publicamente. Como é que você é um judeu
e você vive como um gentio, vive como se estivesse na graça. E por que obrigas? Estás a ver onde está o segredo? Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? É exatamente o que a igreja faz hoje. Obriga os gentios a viverem como judeus. Jejum, tem que pagar o preço, tem que sacrificar, tem que ir no monte, tem isto, que o demônio, que o diabo, vamos vestir de branco, vai na porta do cemitério, acende vela, igualzinho. E eu vou lhe dizer uma coisa. Paulo não se intimidou. Porque atenção, nós não estamos falando do irmão Pedrinho. Olha o que diz Gálatas 2,9. Quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, Pedro e João, que eram reputadas colunas. Estamos falando aqui de reputadas colunas. Nós estamos falando do irmãozinho diácono. Já era o apóstolo. Então, Paulo não se intimidou. Pedro era coluna, mas Paulo disse: a salvação é por graça. Só há futuro quando Jesus voltar. Se você for pela graça, salvo. Então o que estava em jogo ali era o cristianismo legítimo. Por isso é que face a face, na presença de todos, Paulo diz: Pedro, você está errado. E eu queria que esta voz ecoasse para fora desta catedral, pelas mídias, pelo satélite, para dizer aos Pedros desta terra: vocês estão completamente errados. Eu me recordo há muitos anos atrás, minha filha Ana foi comigo a uma reunião legalista, e eu estava explicando a um diretor de um seminário, uma pessoa muito importante, não vamos dizer denominação, vou dizer nomes, que é para não mandarem logo Ministério Público em cima de mim. Quem quiser depois saber, eu digo aqui, debaixo destas flores. Mas eu comecei a falar sobre a predestinação, sobre a eleição, sobre o que é a verdade do Evangelho. E esse senhor olhou para mim e disse: mas aí eu vou ter que mudar a minha teologia toda. E eu disse: tem que mudar a teologia toda. Aí minha filha pequenininha, mas ousada, corajosa, começou: não, salvação não se perde, salvação é eterna. Ele veio, apertou a bochecha da minha filha e disse: você é muito criancinha. E a minha filha disse: me larga, salvação não se perde. Você se lembra disso, filha? Deve estar doendo até agora a tua bochecha. E esse mesmo senhor até hoje continua dizendo: aquela irmã perdeu a salvação, aquele irmão Deus tirou do livro da vida, quando a Bíblia diz: de maneira alguma eu apagarei o teu nome do livro da vida. Gente, quem é que está errado? É a Bíblia? Sou eu ou é o sistema? É o sistema. Então houve ali uma colisão frontal, exatamente como eu faço desde 1989. É verdade, é verdade. Amados, eu sempre estive profundamente preocupado com aquilo que todos ignoram, que é a graça de Deus. Eu sempre estive profundamente preocupado com a verdade, que é o que todo mundo ignora. Isto é uma preocupação comigo. Graça e lei, amados, isto não é uma coisa superficial, isto é a doutrina sã. Eu vou lhe dizer, milhões de pessoas vivem hoje numa miserável escuridão, por ignorarem a revelação que a graça de Deus traz para a igreja gentílica. A verdade do Evangelho. Gálatas 2,5 diz isso: aos quais nem por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho, esta verdade era o que Pedro estava equivocado. Ele não vivia segundo a verdade. E Paulo disse: para que a verdade permanecesse, eu não fico nem uma hora submetido aos judaizantes, aos legalistas. Então eu estou entendendo
que a verdade é a graça de Deus. Está aqui na Bíblia. Mas pastor, mas a tradição ignora. Claro, a tradição ignora, porque a tradição diz: você só é salvo se você proceder como Moisés. Então disse Paulo no versículo 14: quando porém vi. Então Paulo teve uma percepção, teve uma lucidez, teve um discernimento e disse: Pedro, você não está vivendo corretamente segundo a verdade do Evangelho. Você imagina? Você imagina a guerra que o Miguel Ângelo tem tido desde 89, que eu estou dizendo ao mundo: cristianismo e salvação é segundo a graça. Se não for segundo a graça, não estão vivendo a verdade corretamente. Quer dizer que tem uma verdade correta. Verdade do Evangelho, as boas novas. O que as boas novas dizem? O pecador culpado, sob julgamento, pode ser perdoado, pode ser aceito, pode ser reconciliado por intermédio de Jesus e por sua graça. Salvo pelo favor imerecido. Muito bem, estamos de volta. A segunda parte desta mensagem, ela é tão forte e tão poderosa que o efeito da palavra na sua vida já pode ser sentido. Ela é uma semente que caiu em boa terra e já está a produzir frutos. E os frutos são emocionais, são espirituais, são de atitudes de vida, de mudança de pensamentos. Olha, a palavra de Deus é lato sensu. O poder age em todas as áreas, na saúde física, na saúde emocional, na saúde financeira, na saúde familiar, e dá a capacidade de você colocar a mão no arado e olhar para o futuro dizendo: eu nasci para vencer. Porque a bênção de Deus enriquece e com ela não traz desgosto. Volto a oferecer-lhe o meu telefone 3017 90 90. Se esta mensagem falou ao seu coração, ligue para nós. Temos bispas conselheiras que lhe ajudarão e orarão por você. Quero dizer-lhe também que hoje, terça-feira, temos escola bíblica na igreja às 10 horas da manhã, se você me assiste na Bandeirantes, com o bispo Daniel. Vai ser uma manhã gloriosa na igreja. E já estamos com este espírito de antecipação para o culto de amanhã, quarta-feira, 7h30 da noite, a nossa noite apostólica e profética. Deixo-lhe este desafio e este convite. Quem sabe você me assiste hoje pela primeira vez. Ou quem sabe que você é um ouvinte e assíduo, ama a palavra, ama a pregação, entende que realmente Deus tem um plano para a sua vida. Mas você não pode ficar aí, na sua zona de conforto. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar a sua vida. Eu vou tirar o jugo pesado, a canga. Você sabe que o pecado é uma canga? 3017 90 90, aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro. Esta rua é paralela a Cândido Vinícius, próximo no BRT da Pinto Teles, da 28DP. Hoje, escola bíblica, 10 da manhã, e amanhã, 7h30 da noite, a noite apostólica e profética. O testemunho das pessoas é este: apóstolo, a minha vida foi antes de eu conhecer a Cristo vivo e depois que eu conheci a Cristo vivo. Houve ali um divisor de águas. E eu vou lhe dizer que entre nós há pessoas evangélicas, de origem católica, de origem espírita, pessoas que andavam em busca de um norte e que através deste ministério o encontraram. A bússola
é a palavra. O norte é Jesus. Eu aguardo por você. Se você sente o desejo de participar também desta programação como um cooperador, faça isto, porque quem coopera com Deus, quem abre a sua mão a Deus, tem a mão de Deus aberta para a sua vida. Muito obrigado por esta honra. Estamos nos despedindo. Agradeço ao povo da Igreja Cristo Vive, a minha equipe de televisão, em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, da minha amada esposa Bispo Roxana, e o governo da igreja libera para você esta graça de Deus, em nome de Jesus Cristo. Você nasceu para vencer. Até amanhã. Graça e paz.